Prepare-se aí para uma semana do barulho, viu? Vai ser uma semana aí com muito golpismo. Entre aí 2013 e 2016, o golpismo estava à solta no Brasil. E qualquer um que ousasse falar contra o golpismo, falar contra a Lava Jato, era achincalhado até pela esquerda. Sempre aquela mesma esquerda, você sabe muito bem quem são. E aquilo era para quê? Era para roubar o petróleo brasileiro. Deram um golpe na Dilma, só que o golpe não foi na Dilma, o golpe foi no povo brasileiro. A Dilma continuou muito bem de vida, hoje até presidenta do Banco dos BRICS. Quem se ferrou foi o povo brasileiro, que perdeu o pré-sal. Entregaram de bandeja para os americanos. E com apoio maciço de parte da esquerda. Nunca se esqueça disso. Agora, tá tendo dois golpes. Um no Brasil e um na Venezuela. O da Venezuela mais importante, com muito mais apoio aí de toda a imprensa mundial. O golpe no Brasil já está sendo feito. É um golpe de 800 bilhões por ano, que é a taxa de juros criminosa do Campos Neto. Nessa semana, o Lula voltou a bater forte no Campos Neto. Eu fiz um vídeo aqui mostrando uma declaração do presidente do Banco Central em que ele diz que o pleno emprego não é muito bom, não é bom que as pessoas tenham muito emprego, porque aí os salários ficam mais altos. E se os salários ficam mais altos é ruim, porque isso pode dar inflação lá na frente. O Lula ficou uma fera. Lula deu entrevista nessa sexta-feira em que ele disse que ele custou acreditar nessa declaração. Ele teve que ver o vídeo da declaração para ele acreditar que o presidente do Banco Central falou uma coisa dessas. Aí ele até chegou a falar, pô, esse senhor não tem respeito por ninguém, por nada e nem por ninguém, pô, ele prova aí que ele é contra o povo, contra um cara anti-povo, quer dizer, pra ele é ruim que as pessoas têm emprego, porque se todo mundo tem emprego, aí acontece que os salários vão aumentando, se os salários aumentam é ruim, viu, é ruim, ruim. Ele gosta de muito desemprego e salários baixos, aí tá bom pra ele, é isso que é o senhor Campos Neto. E aí, o Campos Neto faz esse tipo de declaração pra quê? Pra justificar os juros altos e continuar com esse golpe de 800 bilhões. É dinheiro meu e seu, tá? Sai dos nossos impostos. Dinheiro que podia ir pra saúde, educação, geração de emprego, pra ter mais emprego e salários melhores, e não vai. Vai direto pra banqueiro vagabundo que não faz nada, só compra título da dívida pública e fica lá ganhando 800 bilhões por ano. É muita grana. O Lula voltou aí a falar e ele deve abrir mais fogo aí contra o Campos Neto nessa semana. Porém, o que está acontecendo aqui na Venezuela, está tendo eleição hoje, domingo, eleições na Venezuela, e são as eleições mais importantes aí dos últimos 25 anos. Por quê? Porque a esquerda, que é o Maduro, está concorrendo contra a extrema-direita mesmo, que tem apoio do Bolsonaro, tem apoio do Donald Trump, tem apoio aí público deles todos, tem apoio inclusive do Elon Musk, o Elon Musk aí que diz que vai dar golpe em quem ele quiser, fez aí um tweet falando que você tem que votar aí na oposição lá na Venezuela. Quer dizer, a extrema-direita vem aí com tudo na Venezuela. Maria Corina Machado, essa aí é a candidata de oposição lá na Venezuela. Pois bem, a imprensa passou aí a abrir fogo, falar que a Venezuela é uma ditadura, não sei o quê. Pegaram uma fala do Maduro semana passada, em que o Maduro diz o seguinte, a fala dele completa aí com contexto. Ele fala, olha, se a extrema-direita ganhar, se essa oposição aí ganhar, vai ter um banho de sangue no país. Por quê? Porque quando eles ganham, eles fazem um banho de sangue. Já tiveram 3 aí banhos de sangue na Venezuela promovidos pela oposição ao Maduro. O primeiro, inclusive, era oposição ao Hugo Chávez ainda, em 2002, quando tentaram dar um golpe de Estado. Morreram centenas de pessoas. Aí depois tentaram também contra o Maduro 2 vezes e morreram centenas de pessoas. Então o Maduro falou, pô, esse pessoal, se eles ganharem, o que vai ter é banho de sangue, e aí vai ter golpe mesmo. Aí, o que acontece? A imprensa brasileira mentiu. Lembre-se, essa imprensa que mentiu sobre o movimento do Sem Terra, a imprensa que mentiu sobre a Lava Jato, a imprensa que mentiu sobre a Dilma ser corrupta, a imprensa que mentiu sobre o Lula ser corrupto, a imprensa que mentiu sobre absolutamente tudo quando envolve os interesses econômicos deles. Aqui a gente está falando das maiores reservas de petróleo do mundo. Então eles mentiram. Falaram que o Maduro ameaçou o banho de sangue. Não ameaçou nada, ele falou que se os outros ganharem, eles vão promover banho de sangue. Aí o que aconteceu? O Lula foi perguntado, o Lula não tinha sido ainda avisado aí por seus assessores, e o Lula falou, é meio assustador essa fala aí, né? Se for isso, é assustador. O Maduro ficou bravo com a fala do Lula, na esquerda, na América Latina inteira, ficou bravo com a fala do Lula, falou, pô, o que você tá falando, Lula? O que você tá falando? Pois bem, o Maduro retrucou, o Lula retrucou de novo, mas o Lula mandou o seu braço direito, que é o Celso Amorim, para a Venezuela. E o Celso Amorim já teve reunião com o Maduro, teve reunião lá com os ministros na Venezuela, e tá tudo ok entre eles, mas ficou aí aquilo lá publicamente. O que acontece é o seguinte, agora
a imprensa passou a atacar, falar, ó, o Maduro é o maior sanguinário aí da América Latina, o Maduro, o grande problema do mundo nessa semana virou Nicolás Maduro. É engraçado, tá tendo um genocídio em Gaza, mas o grande problema é Nicolás Maduro. E aí eu vi parte da esquerda, aquela esquerda, a mesma que apoiou o golpe de Estado no Brasil, apoiando a extrema-direita. Quando você vê alguém que entre um governo de esquerda, que pode ter um monte de problema, mas é de esquerda, e entre a extrema-direita e a esquerda, que vai ficar do lado da extrema-direita, olha, você pode saber, fique com os dois pés atrás e com um escudo contra este esquerdista, entre aspas. Porque ele está muito provavelmente aí defendendo interesses de outras pessoas e não da esquerda. Porque, não, mas é uma ditadura, bererê, barará. Eu vou falar, minha opinião aqui, tem muita coisa na Venezuela que eu não gosto, tá? Muita coisa que eu não gosto. Inclusive, eu não gosto do Maduro. Eu gostava do Hugo Chávez muito, que morreu em circunstâncias bem estranhas. O Maduro não acho um bom líder, mas ele é esquerda. Falam que ele é uma ditadura, só que teve um chamado Juan Guaidó, um corrupto, que foi pego em crimes de corrupção, que ele se autodeclarou presidente. Ele fazia reuniões com todo mundo, ele nunca foi preso, ele tem endereço na Venezuela, todo mundo sabe o endereço dele. Ele tá lá, livre, leve e solto. Que ditadura é essa que alguém se autodeclara presidente e não é preso? Você consegue imaginar alguém na Arábia Saudita, chega um opositor do ditador da Arábia Saudita, fala, não, eu sou o presidente porque esse cara aqui não manda nada, quem vai mandar sou eu, eu quero aqui os Estados Unidos, as reservas aí que a Arábia Saudita tem aí nos Estados Unidos, me dá a chave do cofre aqui, que agora é meu, eu que vou representar a Arábia Saudita aqui. Sabe o que vai acontecer? Olha, um jornalista criticava a Arábia Saudita, ele foi esquartejado. É isso que aconteceu, tá bom? Isso é ditadura. Agora lá tem um cara que se autoproclamou presidente e não aconteceu nada. Aí ele foi pegar um monte de crime e aí até os Estados Unidos falaram, saia. É muito ruim o Guaidó. Juan Guaidó. É uma ditadura em que 3 dos 4 maiores canais do país são de oposição. Lembra da oposição que a Globo fez contra o Lula e contra a Dilma na época da Lava Jato? 3 dos 4 maiores canais da Venezuela fazem oposição assim ao Maduro. E dão todo o espaço do mundo só para a oposição dele e estão 100% fechados com a extrema-direita. Que ditadura é essa que 3 dos maiores canais são de oposição? É uma ditadura que teve 35 eleições de 2002, quando teve aquela tentativa de golpe, para cá. Entre eleições municipais, estaduais, presidenciais, tudo mais. Todas as eleições que o ditador, entre aspas, perdeu, eles aceitaram o resultado e a oposição dominou. Tanto é que, dos 9 estados da Venezuela, 3 são governados pela oposição. Inclusive, faz alguns anos ganharam o estado mais importante lá e governaram. Depois perderam na seguinte, mas governaram. Não teve essa. Nossa, eu nunca vi uma ditadura dessa. Você consegue imaginar lá na Arábia Saudita? Lá nem tem eleição, mas você consegue... Ditadura, ditadura. Arábia Saudita, estou usando aqui um exemplo. Você consegue imaginar se tiverem um jornalista fazer oposição, ele foi esquartejado. Você consegue imaginar um canal inteiro de TV fazendo oposição a ele? O que vai acontecer? Isso é ditadura. Mas a imprensa usa aqueles 2 pesos e 2 medidas. Tem problemas lá na Venezuela? Pode ter. Mas temos uma eleição de um governo de esquerda anti-imperialismo e anti-Estados Unidos, que é tão anti-imperialismo que os Estados Unidos inventaram sanções contra eles, dizendo, aqui não tem democracia. Engraçado, os Estados Unidos não sancionam esses países que são ditaduras, não sancionam Israel, onde o Netanyahu mudou toda a Suprema Corte para ele poder voltar ao poder. Ele está no poder lá em Israel desde 2009, são 15 anos no poder, desde antes do Maduro. Não sancionou outros países aí que são aliados deles, que são claramente ditaduras disfarçadas, com problemas muito piores do que na Venezuela. Mas a Venezuela eles sancionaram. Que coisa. Tiraram as sanções ao petróleo venezuelano quando precisaram agora comprar mais petróleo mais barato, porque eles impuseram sanções à Rússia por conta aí do conflito na Ucrânia. Aí tiraram as sanções do petróleo venezuelano e a economia da Venezuela começou a melhorar. E aí o que acontece? Aí agora o que eles querem é meter a mão no petróleo. Se para isso eles precisarem de um governo de extrema-direita, ótimo. E aí eu te pergunto, engraçado, ditadura por ditadura. Se fosse, o Bolsonaro tentou impor uma ditadura no Brasil. Aí não teve banho de sangue, mas teve tudo aquilo que aconteceu dia 8 de janeiro. O Trump tentou impor uma ditadura nos Estados Unidos. Teve tudo o que aconteceu lá no dia 6 de janeiro de 2021 e morreram 5 pessoas. Então teve lá banho de sangue, sim. O Trump está prometendo banho de sangue se ele perder a eleição. Ele está com todas as letras prometendo banho de sangue. O Trump estava sendo endeusado aí pela imprensa na semana retrasada aí, depois que levou lá o tiro na orelha.
arranhar a orelha dele, ficou, a Rede Globo colocou até gente ao vivo na convenção do Partido Republicano para falar, nossa, até quem não gostava do Trump agora está elogiando e tudo mais, e o cara prometendo banho de sangue. Aí, não, agora o grande problema do mundo é a Venezuela. Então prepare-se, tá para ter um golpe na Venezuela hoje. Se o Maduro ganhar a eleição, o que vai acontecer é que a extrema-direita de lá vai promover um banho de sangue. E se eles ganharem a eleição, o banho de sangue não vai ser agora, vai ser depois, quando eles derem o golpe de Estado. Porque eles vão dar golpe de Estado, porque o modus operandi da extrema-direita é dar golpe de Estado. Só que tem extrema-direita e extrema-direita. Alguns tipos diferentes de extrema-direita. Alguns são mais fechados com o imperialismo norte-americano, outros menos. Te dou um exemplo. O Bolsonaro, quando foi eleito em 2018, ele tinha amplo e irrestrito, e você deve se lembrar muito bem, amplo e irrestrito apoio do mercado financeiro e da Rede Globo, até com direito até o Luciano Huck falando que tinha que dar uma chance para ele. Por quê? Porque o Bolsonaro tinha anunciado o Paulo Guedes como ministro da Economia, caso ele ganhasse, e o que se acreditava é que ele ia entregar a Petrobras para os americanos. O que acontece é que teve muita oposição, é que eram medidas extremamente impopulares e o Centrão não embarcou nessa. Precisava de maioria aí no Congresso. O Centrão não embarcou nessa, o Bolsonaro não conseguiu entregar as privatizações. Então falaram, pô, um líder de extrema-direita que não entrega o que promete, não é um líder que eu quero. Agora, por exemplo, o Tarcísio já prometeu muita coisa, não sabemos exatamente o que, entregou essa semana aí, entregou agora a Petrobras de lambuja, de mão beijada a Petrobras foi entregue para a Petrobras, a Sabesp foi entregue aí para os aliados do mercado financeiro com um prejuízo inicial de 4 bilhões e meio. Aí você fala, caramba, que coisa, né? Então, ele já está fechado, tanto é que o gabinete do ódio do Tarcísio passou a atacar aí todo mundo que faz oposição a ele. Eu fui o mais atacado, inclusive. Peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui. Falou!